Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pergunta para o Vitor. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e eu falo nesse canal e nesses vídeos sobre como você pode levar quem você ama a parar de beber, sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. E essa série de episódios, essa série de vídeos que você está assistindo agora, é uma série em que eu respondo perguntas que são feitas para mim ao vivo, em lives, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Facebook e YouTube. Eu simplesmente ligo a câmera, entro ao vivo. Atualmente essas lives estão acontecendo nas segundas-feiras e quartas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília. Então, se você quiser participar das próximas, você pode participar em qualquer uma das minhas redes sociais, Instagram, Facebook ou YouTube, e fazer as suas perguntas ao vivo sobre como fazer quem você ama parar de beber, certo? Então vamos começar com algumas perguntas que a minha audiência já está começando a fazer, certo? A primeira pergunta aqui que me fizeram é a seguinte, pergunta da Rosa. Como fazer para mostrar a ele que estar sóbrio é melhor se nunca está assim quando está em casa? Olha, a pergunta dela deve ser sobre o marido, né? Imagino que seja sobre o marido. Ela quer saber como fazer para mostrar para o marido que estar sóbrio é melhor do que estar embriagado. Se ele sempre está embriagado quando está em casa. Agora porque certamente a Rosa está fazendo essa pergunta porque ela já me conhece há algum tempo, ela já entende um pouco sobre as coisas que eu falo aqui. E uma das coisas que eu ensino é você quer que o seu familiar pare de beber? É importante você ser coerente com a ideia de que ficar sóbrio é mais interessante, né? Você quer passar essa ideia para ele, você quer passar porque você acredita nisso, né? Se não fosse isso, você não iria desejar que ele parasse de beber. Então, a pergunta dela é sobre como mostrar, como ajudar ele a perceber que estar sóbrio é melhor. Então, essa pergunta é interessante. Se ele está o tempo todo embriagado, fica difícil você tomar atitudes positivas e interessantes, enfim, que vão incentivar que ele se mantenha sóbrio. Agora, se ele não fica sóbrio quando está em casa, aí a gente precisa pensar em estratégias para colocar consequências naturais negativas para o hábito de beber. Se ele não fica sóbrio, você tem que ter sempre em mente o seguinte: para fazer ele parar de beber, isso não é uma guerra, não é uma disputa, e você não está implorando nada para ele. Você está tornando mais interessante ficar sóbrio através do seu convívio. Então, o que tem que sempre estar em mente? Como ele pensa sobre o álcool e o que parece mais interessante para ele. Então, é o seguinte, se ele está a maior parte do tempo bebendo, é interessante você pensar em o que é que ele poderia não ter nas circunstâncias atuais. Não ter por estar bebendo. Vou dar um exemplo mais direto, talvez isso fique mais claro. Se o marido dela, ou seu marido, ou seu filho, enfim, ele bebe e fica embriagado o tempo todo, está em casa, a maior parte do tempo, e você, quando ele chega embriagado, você vai lá e faz janta para ele chega atrasado para a janta e você faz uma janta, esquenta uma janta para ele, ou enfim, você continua dando mesada para ele, ou enfim, a esposa continua convivendo com ele como se nada estivesse acontecendo. Isso deixa de criar uma experiência normal, que seria normal, né? Deixa de criar uma experiência negativa em relação a beber e faz com que beber não tenha tantos prejuízos. Certo? Por exemplo, se o marido chega em casa e está embriagado e quer conversar com você, ter um longo diálogo com você, resolver questões ou contar para você grandes histórias, o que é que você pode fazer na prática, você como esposa? Você pode olhar para ele e dizer o seguinte: olha, meu querido, é o seguinte, eu gosto muito de você, eu respeito muito você e eu adoro conversar com você e acho que é importante até a gente conversar no momento que você estiver sóbrio, porque eu me sinto mais confortável assim. E você endereça esse assunto para ser resolvido mais tarde. Por exemplo, ele chega em casa, quer assistir um filme ou uma série com você e ele já bebeu todas. Você não vai assistir essa série, esse filme com ele embriagado. Você vai fazer uma outra atividade. Só que é muito importante que você faça isso sem carregar o tom de que é uma reprimenda, de que você está punindo ele.
é meramente uma consequência natural. Você gosta de estar com ele embriagado? É agradável para você conversar com ele embriagado? É prazeroso? E já que você não pôde decidir se ele ia beber ou não, né? Foi lá e bebeu. O que você pode controlar? Você pode controlar as suas palavras, você pode controlar quais atividades você vai fazer com ele. Só que é importante tomar cuidado com o seguinte: tem gente que escuta isso e pensa, claro, Vitor, isso é muito claro, isso é muito óbvio que você está me explicando. Então, melhor é, quando ele estiver embriagado, eu saio fora. Eu não falo mais nada com ele. Só que ele está sempre embriagado, eu vou passar o tempo todo, então, não falando com ele. E aí que mora um pulo do gato. Que sem uma avaliação direta, claro, aqui é uma live que eu estou te ajudando a entender os fundamentos gerais. Mas você vai precisar entender como colocar isso na sua prática. Certo? No meu curso, nas minhas mentorias, eu ajudo as minhas alunas na situação mais particular, mas a gente está aqui numa live que não é um espaço apropriado para isso. Você vai precisar entender o seguinte: é necessário você continuar estimulando coisas positivas sóbrio. Por exemplo, você pode comunicar para ele que gosta de estar sóbrio, com ele sóbrio, você prefere estar com ele sóbrio, que você gosta dele, que ele é uma pessoa interessante para você. Até porque não faria sentido manter um relacionamento com uma pessoa que você odeia. Entende o que eu quero dizer? Coerência, simplesmente. Então é o seguinte, aí o que você pode fazer? Você pode começar a criar ideias de coisas interessantes para começar a fazer, convidar, e coisas que ele possa gostar de fazer, sóbrio. Certo? Aí tem milhares de ideias, tem centenas de ideias, de acordo com cada contexto. Coisas que você poderia gostar de fazer, é claro, e que ele também fosse ter algum interesse por adotar essa atividade junto com você, e que fosse uma alternativa ao álcool. Quer dizer o quê? Você está expressando que, eu gosto de você, você é uma pessoa que eu considero, que eu respeito. O erro é pequeno, o erro é aquela questão pontual. Não é que o erro é pequeno, mas quer dizer o seguinte: o erro é só beber, é só o álcool. Tirando o álcool é maravilhoso, pode ser ótimo. E vamos então focar a atenção, vamos convidar. Daí você pensa em convidar ele para outras coisas, para outros tipos de interação. Mas isso só vai ser possível retirando algumas coisas que são respostas automáticas que a maior parte das esposas e das mães tem. Que é natural, tá? Eu entendo que você possa se sentir muito frustrada, que ele passa a maior parte do tempo embriagado. Pode dar muita raiva dele, frustração, só que é o seguinte: conforme você for criticando e brigando com ele por conta de ele chegar embriagado, ele não vai te ouvir. Ele vai ficar só se defendendo. Ele vai ficar só rebatendo as suas argumentações. Percebe? E no fim das contas você vai ter a sensação de que fez algo porque você falou o que você estava pensando, porque você criticou ele, e você vai ter a sensação de que fez algo, ele não vai te ouvir, e aquilo vai perdurar ao longo do tempo. Então o que é necessário? Manter um bom relacionamento, criar coisas interessantes na sobriedade, cuidar com venenos da motivação, né? Críticas, controle, até porque isso soa que você fica enfraquecida. Porque se você está lá desesperado, implorando para ele parar de beber, você está dando um poder que ele não tem condições de assumir, esse poder. Né? Como se a sua vida dependesse disso. E eu sei que muitas vezes é muito terrível e você quer muito que essa pessoa pare de beber. Mas é por conta de ser tão terrível que é importante você cuidar com a sua abordagem, para que você possa ter uma abordagem, né, um jeito de lidar com ele, que promova a sobriedade. E aí, né, aí a gente vai longe. Vamos responder mais algumas perguntas. Olha, uma coisa muito grave, muito séria, isso não pode passar em branco, tá? Eu vou falar um pouco assim. Olha, uma coisa muito grave, essa questão é muito grave, muito séria, tá? É o seguinte, ela fala o seguinte para mim: Vitor, está difícil ajudar. A mente dele só me vê traindo. Tem me ameaçado de morte. E ele está bebendo há 40 dias. Olha só. Vem cá. Vem cá. Olha para mim. Ele está te ameaçando de morte. Isso é muito grave. Isso não pode ser levado na brincadeira. Isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser minimizado. Isso é muito sério.
não tem como evoluir de maneira nenhuma num cenário como esse. Se a situação está tão extrema dessa forma, isso é uma urgência e isso precisa ser lidado com um apoio profissional imediato. Até porque, olha só, a mente dele só me vê traindo. O que é isso? Para um alcoolista que está muitos anos bebendo e ele começa a ter ideias de que você, a esposa, está traindo ele. Isso é um delírio de ciúmes causado pelo álcool. Essa pessoa está claramente intoxicada pelo álcool. Essa pessoa está claramente com sérios problemas mentais naquela situação por intoxicação do álcool. Então é um momento, muitas vezes, tá, de você conversar com um profissional para considerar fazer uma internação contra a vontade dele. A gente está falando aqui de uma situação extrema. Cuidado com isso. Isso não é comum, não é normal, não é a média. Está longe disso. O alcoolista está ameaçando te matar. Isso é muito sério. Tá? Tem vários telefones que você pode entrar em contato, como 180. Prioridade. Cuidar da segurança. Depois, porque tem que ter um contexto que minimamente exista segurança para você adotar. Porque tudo isso que eu estou falando aqui não necessariamente vai agradar um alcoolista. Só que os alcoolistas não são, por natureza, agressivos e assassinos. Entende o que eu quero dizer? Mas se uma pessoa está intoxicada, está delirante, está delirando que a pessoa está tendo ciúmes, isso é muito grave e precisa ser lidado com a devida atenção e seriedade. Certo? Isso não dá para deixar isso acontecer e lidar com isso sozinha, porque a pessoa está delirando, ela já não está mais em contato com a realidade há semanas. Então, entende? Isso aí, claro que vai estar difícil assim, mas daí a medida é, olha, claro que você tem que cuidar na floresta para que o incêndio não volte a acontecer, mas agora o incêndio está pegando fogo. Está pegando fogo, está tudo muito, muito, muito mal. O que precisa fazer? Agora é o momento de apagar esse incêndio, buscar ajuda imediata e depois você vai continuar fazendo essa mudança continuar acontecendo da forma a longo prazo, para manter isso a longo prazo. Mas agora resolver a situação imediata, urgência, 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 e não vai fazer isso sozinha. Tem que procurar uma equipe profissional de saúde, um médico, uma equipe de um hospitalar para avaliar essa situação. Delírios de ciúme, ameaça de morte, pelo amor de Deus, gente. Uma boa pergunta aqui, para o seguinte. Perguntei para o meu alcoolista, você pensa em parar de beber? E ele respondeu, não, eu não penso. Por quê? E tem muita gente, tá? Eu entendo, você quer que o seu familiar pare de beber. Para você está muito óbvio que ele deveria parar de beber. E talvez para ele não está óbvio. Isso pode te assustar. Mas calma. Se ele não pensa em parar de beber, pelo menos o que ele disse foi que ele não pensa, ele não provou por A mais B que ele não pensa, ele só falou isso, para começar. Falar é uma coisa, a realidade pode não ser bem essa, mas vamos considerar que ele não pensa em parar de beber, que ele está numa fase da mudança, em que ele não acha que tem um problema, em que ele não acha que precisa parar de beber. Isso não é impedimento de forma alguma, isso é o ponto de partida da maior parte dos alcoolistas. A maior parte dos alcoolistas que se recuperaram começaram num estágio em que não queriam parar de beber. Aí tem gente que por não entender, tá? Não entender, vai pensar duas coisas. Uma é que não tem o que fazer. Ah, então não tem o que fazer, deixa morrer bebendo. Ai meu Deus, não, pelo amor de Deus, gente, não é assim que funciona. Não é vive e deixe viver. Alcoolismo é um estilo de vida? Parcialmente. Alcoolismo é doença. Que estilo de vida mata? Já viu um estilo de vida que mata a maior parte das pessoas que adotam esse estilo de vida? Não é um estilo de vida. Alcoolismo é doença. Aí tem outras pessoas que dizem o seguinte, então deixa ele beber em paz. Poxa, se você pensa assim, você não está enxergando o que vai acontecer daqui a pouco. Tá? Se você ama essa pessoa, se você se importa com ela, esse é um problema que também é seu, até porque o familiar é a pessoa que tem mais poder para causar uma mudança. É muito mais rápido quando a mudança acontece através do familiar. E esse estágio de mudança em que ele não pensa em parar de beber, não é um impedimento, certo? É só o ponto de partida.
Tecnicamente, o nome disso é pré-contemplação. Ele está no estágio da mudança inicial, ele ainda está com mais incentivos para beber do que para parar de beber. E a gente começa a jornada por aí, certo? A gente não se assusta com isso, também não se desespera com isso. E não caia nessa de que não tem o que fazer, tá? Isso é só o começo da jornada. Da maioria das pessoas que me acompanham, começa por aí. E olha só quanta gente para de beber. É que às vezes você passou a vida inteira sem entender como lidar com o alcoolista. Daí quando acontece uma coisa dessa, quando ele fala algo assim, claro que você vai se assustar, porque se você ainda não sabe como lidar. Mas é para isso que existem essas lives, para isso que eu faço tantos vídeos, para você poder aprender estratégias e técnicas baseadas em ciência, para provocar esse interesse na mudança. E esse é o maior desafio, tá? Esse é o maior desafio. Sabe aquela história de que a parte mais difícil de se exercitar é você começar? No alcoolismo é parecido com isso. A parte mais difícil de parar de beber é começar a ter esse interesse por parar de beber. Porque depois que a pessoa tem o interesse de parar de beber, aí é muito mais fácil conseguir, por exemplo, o apoio que for necessário ou mudar as atitudes que forem necessárias. Todo esse caminho ele é baseado em criar interesse no alcoolista em parar de beber. Então não se assusta, você está só no começo da jornada. Ou só está num estágio inicial que vai melhorar conforme o ambiente for propício. E você é o ambiente. Então fica tranquila. Só precisa ter foco para não paralisar, fazer, agir de uma forma que vá mudar isso. Olha só, tem um comentário aqui no Facebook. Difícil ajudar quando ele vem de uma família que é comum e até um status beber. Será que é difícil ajudar quando isso? É porque isso é tão comum, eu não saberia dizer se isso é mais difícil. Isso é bem comum, né? Difícil quando a pessoa se vangloria do quanto bebe. Por que em especial isso difícil? Como lidar se pai, irmãos, tios de ambos os lados bebem? Olha, como lidar? Eu vou te dizer. A família toda dele bebe. Isso é muito comum, tá? É muito comum acontecer. As pessoas que bebem, já pensou se os alcoolistas? Pensa só. Não entenda isso como um obstáculo, não entenda isso como um desafio a mais. Entenda o seguinte, que a maior parte dos alcoolistas, a maior parte do tempo do tempo que ele bebe, ele não bebe dizendo que odeia o álcool, né? Ele vai beber e vai se vangloriar disso, vai achar bonito. Tem muita gente que acha bonito, inclusive tem familiares de alcoolistas. A cultura está muito carregada com álcool. Como é que você vai lidar com isso? Você vai focar em quê? Na coisa mais poderosa que existe para causar uma mudança de qualquer pessoa, principalmente, tá? Que é o que eu falo, que é a minha especialidade, causar mudança no alcoolista que você ama, que é você. Você que ama ele. Você que é a pessoa interessada que ele pare de beber, você é a pessoa que tem muito poder, que tem mais poder, porque partindo de você a mudança, não interessa se os pais bebem, não interessa se os irmãos bebem, não interessa se os amigos dele bebem, não interessa. Você precisa se preocupar com o que você está fazendo e agir através do seu bom relacionamento com o alcoolista, incentivando a sobriedade, deixando de incentivar o alcoolismo, aprendendo a se comunicar de uma forma que gere a mudança. E aí vai começar a incomodar ele conviver com essas pessoas. Ele conviver com essas pessoas é só um indício de que ele ainda está num estágio da mudança, de pré-contemplação ou contemplação. Isso quer dizer que ele não está com tanta vontade de mudar assim e que esse é o normal para ele. Só que é aquela coisa assim, ó, quando tem alguma coisa que interessa qualquer ser humano muito de ter. Por exemplo, olha, vou pegar um exemplo aqui, tá? Eu vario muitos exemplos, né? Alguns vão ser melhores que outros, tá? Porque eu tento variar porque tem gente que me acompanha todos os vídeos, mas vou tentar um outro exemplo. Se a pessoa se você, por exemplo, partiu agora, chegou na sua cabeça uma vontade muito grande de aprender a falar japonês. E ao seu redor as pessoas odeiam o idioma japonês, as pessoas não gostam do Japão, mas você começou a ter muita vontade de saber sobre o Japão, de entender sobre o idioma japonês. O que vai tender a acontecer? Vai tender a você cultivar amizades com interesses semelhantes. Vai tender a você começar a enxergar que, olha, esse novo mundo para você começa a ser mais atraente e você vai buscar
se envolver mais com coisas que sejam relacionadas a esse novo estilo de vida, a esse novo interesse. Então, conforme você for agindo para despertar no alcoolista a vontade de parar de beber, isso vai começando a incomodar ele vai começando a não querer mais. Ele vai começando a ficar preocupado, às vezes, até com o irmão. Já vi várias maneiras até de inverter o jogo, sabe como é que é? Usar a família que bebe demais, porque daqui a pouco um ou outro vai começar a se dar mal, tá? Infelizmente, a triste história do alcoolismo é essa. Infelizmente, um ou outro vai começar a se dar muito mal. Muito mal. E muitas vezes o alcoolista se importa com o pai dele que está morrendo por beber, se importa com o irmão dele que está morrendo por beber. E aí isso também, às vezes, até já vi isso acontecer, de pesar positivamente, de ser uma forma até mais de conseguir usar no diálogo esse tipo de situação para criar até mais rápido interesse no alcoolista em parar de beber, para querer ajudar outro, entendeu? Quantas pessoas que me seguem aqui que não pararam de beber depois de entender que o próprio hábito de beber pode influenciar o alcoolista a parar de beber? Vou te dizer, dezenas. Ontem mesmo eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e 57 pessoas me disseram que não bebem mais perto do alcoolista que amam. Por quê? Para elas é importante esse objetivo de que o alcoolista pare de beber e elas assumem uma postura que seja coerente com isso. Então, para conseguir esse objetivo, elas fazem essas mudanças. E isso é baseado nisso a mudança do comportamento humano, tá? No interesse em ter outras coisas, no interesse em ter coisas melhores, no interesse de parar de sofrer por aquelas mesmas coisas. E isso já está acontecendo. Conforme você for mudando o seu comportamento e adaptando o seu diálogo, isso só vai ficar mais sentido, vai ficar mais intenso na mente do alcoolista. Oi, Luziane. Tem muitas perguntas. Calma aí, deixa eu me achar aqui. Vamos ver. Ó, na família do meu esposo já morreram 13 irmãos, já morreram por causa do alcoolismo. E eu não estou dizendo aqui, tá, gente, que porque morreram 3 irmãos, que é uma tragédia, a pessoa vai parar de beber. É que quando não tem alguém no contexto, é que tem toda a diferença. É da água para o suco. É da água para o suco. Quando na família acontece um monte de tragédia, mas não tem um ser nessa família que saiba lidar com o alcoolismo, não tem uma pessoa que saiba lidar com a situação, a dor se multiplica em dor. Quando alguém da família aprende a lidar com o alcoolismo da forma certa, as situações que vão acontecendo vão promovendo mais crescimento do que paralisação. É que tem um jeito também de lidar com essas coisas. Olha só. Vitor, ele é de São José dos Campos. Me indica uma ajuda. De onde você é? Eu sou de Toledo, Paraná, mas eu não atendo mais, tá? Presencialmente. Eu atendo só no meu curso, nas minhas mentorias, certo? Os familiares de alcoolistas. Procura na internet, joga no Google. Certamente você vai achar. Liga na Secretaria de Saúde da sua cidade, certo? Vamos ver o que mais. Deixe aqui nas caixinhas, por favor, quem está no Instagram. É mais fácil de eu achar. Senão, se tem muitas perguntas, eu acabo não conseguindo ver. Olha, a Ju está falando assim: Vitor, e quando tem amnésia alcoólica e no outro dia não lembra do que fez? Cara, não importa se ele lembra do que fez ou não. O que ele fez está feito e a sua reação precisa ser correspondente ao que aconteceu. Entendeu? Ele não é obrigado a lembrar para você tomar uma atitude de acordo com aquilo que ele fez. Entende? Você não precisa ficar esperando ele lembrar. Ele vai lá, por exemplo, quebra tudo na casa. Aí ele não se lembra do que fez. Não interessa, meu amigo. Eu espero que você, né, com todo carinho, né, vou te falar com você com toda a paciência, mas é o seguinte: quebrar tudo na casa não é algo que eu vou aceitar. Então, isso tem que ser modificado. Eu espero que você possa limpar, arrumar o que você fez e eu espero que isso possa não acontecer mais. Eu fiquei muito assustado, eu fiquei com muito medo daquilo que aconteceu. Entende? Ele não precisa lembrar do que fez. Ele precisa ser responsabilizado. Não é porque ele não lembra que não fez. Entende? Não lembro, não fiz. Opa, não é bem assim não. Olha só, outra falando assim, ó. No meu caso, para não ter que dar satisfação, ele trabalha fora, ele prefere ficar sem falar, assim sem bom dia, boa noite e sem um bom relacionamento.
Opa! Há 5 meses fora de casa. E isso tudo só para não parar de beber. Oh, peraí. Tem duas opções, tá? Ou você vai viver o cronograma do alcoolista e vai deixar as coisas irem para onde ele quer que elas vão, ele com a mentalidade doente dele de querer beber até morrer, ou você pode mudar e começar a viver a sua vida e o seu relacionamento baseado nos seus objetivos e no seu cronograma. Ah, ele não dá bom dia, não dá boa tarde, boa noite. Sabe quem é que faz isso? Eu gosto de colocar isso muito claro. Existe uma imensa diferença, um oceano entre o seu marido, o seu filho, o seu irmão e os comportamentos que essa pessoa tem por conta do alcoolismo que ela tem. O alcoolismo é como se fosse um diabinho na orelha dela, arrastando ela, dominando ela, puxando ela para o lado, mostrando para ela que o álcool é a única coisa que interessa, o álcool que é a melhor coisa que existe. Aí as pessoas ao redor vão tomando isso como ofensa, aí esse diabinho começa a esfregar as mãos, porque esse inimigo, esse alcoolismo, se ele fosse bobo, se ele fosse óbvio, se ele fosse na cara, ele não sobreviveria. Como é que ele age então? Ele começa a fazer você ficar com raiva do alcoolista. Ele começa a fazer você achar que o melhor para o alcoolista é morrer mesmo, porque daí, olha só, é um inferno viver com ele. Ele não quer ajuda e faz todo mundo ao redor começar a achar que o comportamento dele faz parte de uma escolha livre, desimpedida, e que você não tem nem direito de fazer algo a respeito, ou que é pessoal, que essa pessoa nem se importa com você. E onde é que esse caminho vai levar? Por uma tragédia. E por conta de quem? Não dessa pessoa que você ama, mas por conta desse alcoolismo perverso e é um inimigo esperto. Se você não souber lidar com ele, ele vai arrastando e ele se aproveita da ignorância, ele se aproveita do desconhecimento, ele se aproveita do medo, da raiva, da vergonha, da culpa. E aí, o que você vai fazer? Você vai se render a isso? Você vai ficar olhando, assistindo isso sem fazer nada? Ou, pior, jogando uma pedra para afundar mais ainda? É isso que você quer? Aí você precisa tomar uma decisão de o que é que você vai fazer. Porque não fazer nada é colocar uma pedra em cima disso. Agir errado é colocar uma âncora em cima disso. Então, não cai nessa. Quer beber em paz? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Quer beber em paz? Coisa nenhuma. Claro que ele vai preferir não ser cobrado ainda enquanto o alcoolismo estiver ativo ali na cabeça dele. Por isso que tem que trabalhar para fazer ele ter interesse na mudança. Certo? Se essa for a sua decisão. Se não for a sua decisão, né? Não sei nem por que está me assistindo. Como ajudar se irmãos, pai, filha, ex-mulher, todos ficam em conflito com ele cobrando? E só eu fico incentivando ele a ficar sóbrio. Olha, se você sabe como lidar para incentivar ele a ficar sóbrio, você não estaria nem preocupada com isso. Se todo mundo fica fazendo errado e você está fazendo certo, se você entendeu como é o certo, você não estaria nem preocupada com isso. Com todo carinho estou dizendo isso. Mas se todo mundo cobra ele, só eu fico incentivando ele a ficar sóbrio. Isso já é, se você faz isso do jeito certo, isso já é mais do que suficiente. Isso já é mais do que suficiente. E até potencializa, porque fica um contraste entre como os outros tratam ele e como você trata ele. Eu tenho uma aluna que mandou uma mensagem semana passada, falou assim: Vitor, o meu esposo, e era uma pessoa que não, o esposo dela era uma pessoa que não gostava de obedecer. Ele é uma pessoa que não gostava era tudo do jeito dele. E ele todo mundo acabava cedendo às vontades dele. E aí ela começou a mudar. A gente trabalhou juntos, ela participou das mentorias e tudo, e o que aconteceu? Ela começou a mudar com ele. E ele começou a ficar diferente também. E aí essa semana, ele disse que ele falou para ela o seguinte, falou: olha, meu amor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque você me trata bem, e você sabe me dizer não, e você me ensina a cada dia como ser mais homem, e eu sou muito grato a você por isso. Isso, bonito, né? Eu achei muito bonito, porque é esse o efeito que desperta no alcoolista quando você sabe lidar com ele. Quando ele mente que vai a algum lugar, que não vai, demora, mas é mentira, ele vai para o bar, e de lá meu marido vai direto para a casa do pai dele.
que ele pode beber e não volta para casa. Isso é todo fim de semana. Eu estou aplicando as suas dicas, mas ele vai para onde ele pode beber sossegado. Por aqui eu nem bebo e nem aceito que ele beba aqui em casa. Olha, é porque você está aplicando algumas dicas, tá? Quando você entender o método completo, você vai perceber que tem muito mais a se fazer, certo? Tem muito mais que pode ser feito. Porque tem algum furo no seu plano, tem algum furo em algum lugar, certo? Não tem como. Todo final de semana fazendo isso, ele vai procurando só a zona de conforto, tá precisando de alguma estratégia que provoque, no bom sentido, aquele desconforto, aquela vontadezinha de mudar, entendeu? Tá faltando alguma coisa. Outra questão interessante. Ele não aguenta pressão, diz que tem dificuldade de lidar com as suas emoções. Fala que bebe porque precisa fugir um pouco da realidade, ficar fora de si. Quando bebe faz vexame, não tem limites. Se estiver nervoso, arruma confusão. Eu acho que eu já ouvi essa história mais de 1000 vezes. É o seguinte, isso é normal, isso é comum, é um dos mecanismos do alcoolismo se manter. Ele vai enferrujando a pessoa em relação a lidar com as emoções, tá? Mas isso não tem nada de impedimento também, tá? Não tem nada de impedimento. O que a gente vai... Por isso que a estratégia se baseia em tirar o conforto de beber, né? Porque tem muito conforto de beber para essa pessoa estar falando assim. E criar interesse na mudança. Tem pouco interesse na mudança para essa pessoa estar falando desse jeito, para essa pessoa estar usando como uma desculpa a dificuldade de lidar com as emoções. Espera aí, dificuldade de lidar com as emoções? Todo mundo que para de beber, ou 90% das pessoas que param de beber, enfrenta isso. Isso não é um obstáculo, isso é uma desculpa que mostra ainda um contexto, de alguma forma, que está faltando interesse na mudança. E isso pode ser criado, se você souber como fazer isso. Olha só, meu pai e meu irmão já morreram por causa da bebida. Que coisa horrível. Isso não influenciou em nada, não mudou e nem parece querer mudar. É que assim, ó, é um erro, tá? É um erro, cuidado. Não caia nessa, olha só, vamos levar a sério isso aqui, tá? Vamos levar a sério, vamos combinar entre nós aqui, a gente estamos aqui em 60 pessoas aqui assistindo. Vamos levar a sério, vamos fazer um combinado, nós 60? Aqui, tem mais 25 aqui no Instagram. E é o seguinte, vamos fazer um combinado? Vamos levar a sério esse negócio? Vamos começar a levar a sério esse negócio de como vai fazer o alcoolista parar de beber? Vamos procurar levar a sério isso? Não é uma coisa só que vai fazer ele parar de beber. Tem gente que cai nessa, olha, isso deixa muita gente desesperada, paralisada, ansiosa, por acreditar que é uma coisa só. Ah, o Vitor falou que, olha, quando alguém morre na família, isso pode causar um impacto, que pode gerar mudança. Isoladamente, as coisas não funcionam. Isoladamente, as coisas não têm tanto poder. Quando a gente está falando em fazer o alcoolista parar de beber, 1 mais 1 é igual a 4. Você lidar de uma forma que funciona, juntando com outra e usando as coisas que acontecem de determinadas formas, é isso que vai causar o poder da mudança. Aí hoje aconteceu o seguinte, um monte de gente veio reclamar comigo, porque ontem eu conversei com as pessoas que me acompanham, que me seguem, né? A gente estava discutindo, falando sobre, olha, beber socialmente com o alcoolista não é um bom jeito de você incentivar ele a parar de beber. Aí, beleza, algumas pessoas entendem isso mais fácil, outras pessoas não, tudo bem, eu explico isso com o maior prazer. Só que o que me preocupou não foi isso. O que me preocupou foi pessoas dizendo que, olha, Vitor, eu não bebo com o alcoolista, que eu amo, e mesmo assim ele não parou de beber. Querida, querido, por favor, vamos levar a sério isso. Não vamos levar isso na brincadeira, não. Olha só, a gente está falando de uma coisa séria. Fez uma coisa, uma situação. Não vamos ser ingênuos de achar que é uma coisa só que vai resolver. Isso aí deixa muita gente paralisada, assustada, com medo, faz gente desistir, de ficar deprimida. Porque daí, Vitor, já tentei isso, já tentei aquilo. Para aí, respira fundo, levanta a cabeça. Não é assim que funciona. Nada na vida é uma coisinha só ali que você faz e pá. A única coisa que quem tem essa mentalidade é o alcoolista. De que, vou resolver tudo com uma coisa só, com álcool. Pô, né? Com todo amor, com todo carinho. Eu digo isso para que as pessoas não fiquem assustadas, para que elas não fiquem preocupadas, achando que não dá, que não tem jeito, porque, poxa, morreu não sei quem e não mudou.
Que não é bem assim. Você tem que saber como lidar com essa situação, como encarar. Eu contei várias vezes a minha história já, né? Como é que foi que eu aprendi a lidar com alcoolistas e como eu entendi que lidar com a família é muito mais especial, é muito mais efetivo, é muito mais rápido. Então assim, ó, se você não sabe conversar com o alcoolista, não tem uma comunicação que promova mudança, isso contribui também para que as situações que aconteçam não sejam conversadas, não sejam refletidas. Entende o que eu quero dizer? Tem muitos fatores que fazem aquilo que está acontecendo hoje não está dando certo para você. E 90% das vezes, eu vou te garantir, tá? 90% das vezes está faltando alguma coisa na sua estratégia que pode ser arrumada, que para você hoje é um ponto cego. Tá? E não é que não tem como arrumar, é que às vezes um ponto cego que a gente tem para resolver um problema faz ele parecer 30 vezes maior. Tá? Então, na medida em que a gente for eliminando esses pontos cegos, vai ficando mais claro para você onde é que precisa ser corrigido, onde é que precisa ser arrumado. Por isso que quando eu explico aqui perguntas e respostas, ou até outros vídeos meus, eu me interesso muito, eu me importo muito que você que está me assistindo, você que está levando a sério, você que está aqui comigo, querendo mudança, você que já chegou o dia do chega e você está afim de viver uma coisa melhor do que você está vivendo, que quer quebrar o ciclo do alcoolismo de quem você ama, que você quer livrar sua família disso, que você quer viver bem, que você não quer ficar vivendo as tragédias que as pessoas que não sabem como lidar ficam vivendo. Você que está querendo isso, quero que você me entenda agora. Você precisa entender os fundamentos do que eu estou falando. Se você não entender os fundamentos, você vai sempre ficar na mão dos outros. Na mão dos profissionais de saúde que dizem uma coisa ou outra e você não sabe argumentar, você não sabe avaliar que profissional está indo bem ou não, porque você não entende nada. Na mão do alcoolista para decidir o que é melhor para a sua vida ou não. Então eu estou querendo aqui te ajudar a não ficar na mão de ninguém, nem na minha. Eu quero te ajudar a entender tudo que eu sei, para que você possa usar isso na sua prática, para que você possa usar isso na sua vida. E isso é possível com trabalho duro, com que vocês estão aqui me assistindo, estão ouvindo o que eu estou falando, estão prestando atenção, estão participando. É isso que vai trazer, entende? Você conseguir se comprometer com esse processo e ter a compreensão do quanto é sério isso que a gente está falando. Do quanto não é uma coisinha só que vai te deixar para baixo, que vai te impedir de fazer a mudança que você deseja. Certo? Vamos lá! Falei! Gratidão, boa noite. Tenho razão? Boa, boa. O que vocês acham? Faz sentido? Clica no joinha aqui, clica no coraçãozinho para eu saber se o que eu estou dizendo faz sentido. Porque eu fico preocupado, as pessoas começam a, sabe, ficar perdidas nisso. Não é? E é horroroso, olha só que horroroso. Oh, mais gente aqui. Ó, meu esposo morreu, 3 irmãos morreram. Poxa, é horrível isso. Isso é uma tragédia que poderia ser evitada. Né? A gente está falando aqui de uma doença que é evitável. Que é evitável com conhecimento. Conhecimento que a gente já tem. Não é igual, por exemplo, o coronavírus, que a gente não tem o conhecimento para lidar com ele ainda. Então, o que precisa fazer? Assistir, ouvir, entender. Filtrar, porque na medida em que você filtra, também você começa a aprender, você consegue filtrar o que é uma informação de qualidade sobre o alcoolismo e o que não é. E a maior parte, tá? Não é. Aqui. O que mais? Meu alcoolista está com tremedeira. Fale sobre isso. Obrigado, Josane, Samara, Tânia. Tamo junto, tá? Tamo junto. Fátima. Tremedeira. O que é tremedeira, gente? Tremedeira. Já ouviu aquela história de beber para firmar o pulso? Sabe essa história? Ela se baseia num conhecimento técnico, que é a abstinência do álcool. Quando o alcoolista bebeu pesado durante muito tempo e ele diminui a dose do álcool e ele para de beber, ou enfim, ou diminui ou para de beber, ele vai ter sintomas de abstinência. E um desses sintomas é o tremor. Tremores, tá? Ele pode ter tremor, dor de cabeça, náuseas, sensibilidade a ruído, tá? Isso pode chegar a ser mais grave até do que isso. Pode começar a ter sensação de insetos andando na pele dele, formigamentos, e isso pode chegar até a pontos de uma pessoa ter uma convulsão, se ela bebeu muito pesado e para de beber do nada. O que faz com uma coisa dessas? Isso tende a durar poucos dias, tá? 3, 7 e deve se resolver. Agora, se for muito grave, tem muita tremedeira, ó, tá tremendo demais, tá suando frio, tá com náusea,
isso pode ser uma indicação muito importante de uma necessidade de usar uma medicação para diminuir os sintomas de abstinência durante uma semana, 2, para poder retirar o álcool, entendeu? Para poder desacostumar o organismo com o álcool e a pessoa não sofrer com sintomas de abstinência. Sofrer por abstinência, sofrer quando a pessoa para de beber. Vai sofrer com essas abstinências aí, daí ele vai parar de beber. Não é assim que acontece. A abstinência leva à recaída. Por isso que quando a gente vai tratar alguém que está parando de beber, a gente usa remédios para que ela não sinta desconforto, possa parar de beber com o mínimo desconforto possível, para a gente já começar a fazer ela se apaixonar pela sobriedade. Porque é uma questão de paixão, porque depois vira amor. Ela vai entender que a sobriedade é muito melhor. Tem muita pergunta. Obrigado, gente. Obrigado, que legal. Solange, Cláudia. Tem muitas veteranas por aqui. Vamos fazer aquele... Me contem aqui. As pessoas que estão me acompanhando aqui, que já me acompanham há mais tempo. Escreve aqui para mim nos comentários para eu saber. Coloca para mim hashtag veterano ou veterana se você já me acompanha há mais tempo para eu identificar, para eu ver você aqui. Eu gosto muito de ver as veteranas que participam aqui, estão sempre aqui comigo. E se você não está começando a me acompanhar agora, se apresenta. Eu vou ler, eu costumo ler sempre os comentários. Então coloca aqui novata, hashtag novato ou novata e se apresenta para mim. Meu marido... Olha, será que eu falo disso? Meu marido bebe e toda vez vem bêbado para casa. E ultimamente está me importunando por causa de sexo. Mães, irmãs, fecha os ouvidos um pouco, vou falar um pouquinho para as esposas, tá? Vou falar um pouquinho para as esposas. O alcoolismo, tá? Deixa eu ver se eu estou com um livro aqui. Acho que ele não está aqui. Fazer o alcoolista parar de beber, às vezes, é tipo pescar. Vou chegar num ponto, tá? Nisso. É tipo pescar. Como é que você pesca? Você quer que o peixe pule no anzol e você tire ele do mar, né? Só que no caso do alcoolista você quer chamar ele de uma coisa positiva, não é para tirar ele do mar. Mas como é que você atrai o peixe? O peixe não está lá no mar pensando em pular da água fora para sair da água e cair na sua cesta. Não está, né? Então lá o alcoolista está lá vivendo, ele não quer parar de beber e tal, então você começa a fazer o quê? Procurar um anzol, alguma coisa que interesse ele, que ele tenha desejo de ter. Se for um caso, sexo, ele me importuna por conta de sexo. Beleza? Se você tiver interesse, claro, né? Tô falando de uma pessoa, esposa, uma pessoa que quer ter, uma pessoa que tem interesse em ter relações sexuais com o alcoolista e tem contexto para isso, né? Claro, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Você pode colocar isso, colocar condições e até dizer, mas daí não faça o seguinte, eu não quero ter relações, não quero namorar com você e você com esse cheiro de cachaça. Não faz isso. Inverte o jogo. Coloca assim, poxa, seria tão agradável, seria tão bom. E aí você sabe como fazer isso, ou você deve ter uma ideia sobre como você vai falar com ele sobre isso. Seria muito agradável namorar com você, adoraria fazer isso. Mas eu prefiro fazer quando você está normal. Né? Quando eu sei que você não bebeu, e daí acha alguma justificativa sua, justa, honesta, e só você tem todo o direito a ter uma preferência sexual. E você pode usar isso, já que ele quer ter sexo. Pronto. Então, tá aí um bom contexto para você dar motivos para ele querer estar sóbrio. Não faz sentido? Quando se é considerada veterana ou novata, assisto há mais ou menos um mês e me sentindo muito bem. Que legal, já é veterana, já é da casa. Veterana, sim, super veterana. Veterana, Josane, Valdete, Lázara, Cida, Lourdes, Fátima, é Fátima, né? Priscila, que legal. Virgínia, Heloísa, novata, seja bem-vinda. Lene, acompanhando desde janeiro e consegui, a Lene está contando aqui, acompanhando desde janeiro e consegui fazer meu marido parar de beber desde mês passado, abril. Que dá isso aí? Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses, hein? Quanta gente fica tentando há 20 anos, há 30 anos
Que legal, eu fico muito feliz de saber. Parabéns, que legal mesmo, que legal. Tem um mês que estou acompanhando. É veterana, já é de casa, está acompanhando faz um mês. Imagina quanto conteúdo eu faço aqui, deu tempo de ver muita coisa. Ó. Beleza, vamos ver. Olha, ninguém merece deitar com bafo de bebida. Eu concordo, eu concordo. Mas daí você não precisa dizer isso assim, bafo de bebida. Troca. Assim, porque se você colocar bafo de bebida, o ser humano é sentido, né? Vai sentir isso como uma rejeição geral. E a rejeição não é geral. Rejeição não é geral. Olha, não é você que é desagradável. O bacana é poder fazer isso com um hálito gostoso. Entendeu? Você usa positividade no seu diálogo. Essa é uma das técnicas que eu ensino lá no curso ACA. Boa noite, meu filho tinha parado de beber e nesse fim de semana bebeu e está muito triste agora. Olha, ele tinha parado de beber e no final de semana ele bebeu e está triste agora. Isso é comum, tá? Isso é comum por vários motivos. Eu não sei, tem vários motivos que ele possa estar triste agora, você não deu muitas informações. Mas assim, a pessoa que parou de beber e ela recaiu, cara, vamos ter empatia, né? Vamos ter empatia. Dá pra sentir que, olha, o cara parou de beber, ele recaiu, agora ele tá triste. Pô, é triste. O cara percebe, a pessoa percebe, a mulher, tá? Depois tem gente que fica brava, fala homem, tá? Homem, mulher, tanto faz. A pessoa percebe quanto é difícil ficar sem beber. Aí tem uma recaída depois, a pessoa fica triste. O que uma pessoa que estava sem beber, bebeu no final de semana, o que ela precisa? Ela não precisa de mais gente chicoteando ela às vezes já está se chicoteando. Ela precisa, olha, às vezes você olhar ou conversar, entender, sabe? Ter a tolerância de entender que é o seguinte, parar de beber é uma nova habilidade para alguém que bebeu pesado durante um tempo. É uma nova habilidade. Aí o que acontece? Quando uma pessoa está tentando uma nova habilidade, até você que está me acompanhando há não sei quanto tempo, mas você ainda não pegou ainda totalmente, você ainda não sacou tudo, você ainda está faltando aprender coisas novas, é difícil aprender uma coisa nova. Então é difícil aprender uma habilidade nova. E eu tento pensar isso com o carinho que se pensaria para um filho. Eu não tenho filhos ainda, mas se eu tiver um filho, né, eu tenho a noção de que eu não vou esperar que o meu filho, no primeiro mês de vida, saia falando e andando. Eu vou esperar que ele comece tropeçando, errando, falando as primeiras palavras. Então, é importante a gente ter esse tipo de compaixão e paciência com o alcoolista que você ama. Isso é diferente de ter uma tolerância extrema e deixar a coisa rolar solta. Estou falando aqui de uma compaixão amorosa para você ter com o alcoolista que você ama e também com você. Por quê? Porque esse tipo de olhar amoroso e compassivo cria capacidade de gerenciar melhor as emoções. Eu não preciso negar a tristeza, eu não preciso fingir que não é difícil, mas eu preciso estar ali, junto. E lembrando, se for necessário, de que não está tudo perdido. E de que um erro que aconteceu não define quem você é. Qualquer pessoa, na medida em que tenha vontade, que tenha interesse, pode conseguir alcançar os seus objetivos. Então é isso. Certo? Fiquei emocionado com os depoimentos e comecei a ficar meio amoroso, né? Eu fico muito feliz quando falo que pararam de beber, né? Essa pergunta é grande, não vou conseguir responder. Olha, estão falando assim, ó. Boa noite, Vitor. Meu esposo bebe muito, já perdeu vários empregos por conta da bebida. Seria indicado levar para o psiquiatra porque está muito difícil ele deixar sem ajuda. Vem cá, eu sou psiquiatra, tá? Então assim, ó, eu tenho teria um interesse em dizer, vai para o psiquiatra, mas eu vou dizer para você com interesse assim, ó, em te ajudar a entender, tá? É bom ter um psiquiatra na jogada? É bom. Se eu pudesse escolher que todo mundo tivesse, acho que seria bom. É um recurso a mais. Agora, tem gente que precisa e não tem como discordar, que não vai conseguir sem. E tem gente que não é obrigatório, tá? Então é importante entender isso. O que é obrigatório ter um psiquiatra na jogada? Sintomas de abstinência graves. Delírios
tá lá delírios, tá achando que tá traindo, tá delirando. Não consegue se gerenciar, tá delirando, tá começando a ficar desnutrido. Tá ficando mal pra caramba, ele não consegue parar de beber porque ele fica tremendo, ele tá quase convulsionando. Precisa de um médico psiquiatra imediatamente. Agora, ou sei lá, a pessoa tá com uma depressão, tá suicida, ele precisa de um psiquiatra imediatamente. Agora, para avaliar até para apagar o incêndio, a coisa precisa ser resolvida. Agora, só porque eu sei que é grande o prejuízo, mas ter perdido vários empregos, estar difícil parar de beber, 90% das vezes isso é um indicativo de que ainda não está tão interessante assim para ele parar de beber. Eu sei que para você pode ser óbvio. Poxa, Vitor, mas é ridículo, ele perdeu vários empregos por conta do álcool. Qualquer ser humano em sã consciência pararia de beber. Já acharia, já entenderia que o álcool não é mais uma boa coisa. Mas é aí que o nosso inimigo ganha força, minha amiga. É aí que o nosso inimigo ganha força, o alcoolismo. Porque o alcoolismo vai mexendo com a cabeça do cara e o cara ou a mulher vai pensando que não é o suficiente, que não é um problema. E é aí que as suas atitudes vão fazer mais diferença. No meio da jornada, você criando interesse nele em parar de beber, em ficar sóbrio, essa pessoa, esse seu marido, essa sua esposa, seu irmão, esse seu pai, essa sua mãe, esse seu filho, ele vai, né, na medida em que não tem esses critérios absolutos, até pedir para você ajuda para ir num psiquiatra. E você pode oferecer se for o caso. Mas eu quero deixar claro aqui, os meus colegas, que me perdoem, mas eu sei que vocês preferem que as pessoas tenham resultado do que ter pacientes. Porque eu sempre fui assim. Eu preferia ter rotatividade de pacientes que melhoravam e que iam embora do que ter o mesmo paciente durante o tempo. Vou revelar uma coisa para você aqui que está no livro e vou revelar uma coisa aqui que qualquer um que observe a população que bebe vai concluir que a maioria das pessoas que para de beber faz isso sem tratamento algum. Sem tratamento algum. Sem uma terapia. É melhor fazer? Eu acho que é melhor fazer. Você indicaria, Vitor? Eu acho que é bom, Mas agora, eu que falo só para familiares sobre como levar o alcoolista a parar de beber, eu diria para você comprar uma briga já de cara para que ele vá no psiquiatra? Não diria. Não diria. Tem tanta coisa antes, tá? Até para ele aproveitar. Porque eu cansei de ver gente, até comecei a fazer essas coisas assim. A família vai lá, se desespera e acha o quê? Quem deve resolver isso é um profissional. Quem deve lidar com isso é um profissional. E não é bem assim, não. Aí você vai lá, paga uma consulta, compra um monte de remédio, se desescabela toda para conseguir organizar as coisas e o cara que vai lá e não vai no tratamento não aproveita. E aí? Por isso que eu faço o que eu faço. Porque isso é um grande furo que existe na forma natural, na forma normal de lidar com o alcoolismo. Porque o alcoolista que vai para o tratamento, quando ele não está tão pronto assim, o caminho é longo. Agora, quando a família sabe como lidar com ele em casa, muitas vezes isso não precisa nem chegar até lá. Não precisa. Não precisa, na maior parte das vezes. E não sou eu que estou dizendo isso, Vitor Blasius, dizendo isso, uma opinião do Vitor Blasius. Apesar de eu ter essa opinião, está escrito. A maior parte dos alcoolistas para de beber sem alcoólicos anônimos, sem psiquiatra, sem psicólogo. Para de beber sem isso. Vários são os contextos, várias são as situações. E essas situações podem ser controláveis se o familiar souber como agir. Entende o que quer dizer? Aí o poder, se for ir para o psiquiatra, ele vai ir, ele vai querer ir, ele vai pedir sua ajuda, ele vai dar um jeito, ele vai guardar dinheiro para pagar o psiquiatra. Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E vai arrumando uma desculpa. E vai arrumando um terceiro para resolver. Você não precisa de um terceiro, obrigatoriamente sempre. E se você precisar, tendo foco naquilo que está no seu controle para despertar o interesse na sobriedade, pode ser que não precise de um tratamento. Pode ser que não precise. E uma das únicas coisas que a gente tem como a maior entidade mundial, tá? Que é uma entidade americana chamada NIDA. Esse NIDA
ele é uma entidade especializada em tratamento de dependência química e alcoolismo. E um dos preceitos do NIDA, a maior entidade americana, que tem mais validade científica, que tem mais poder, até político no mundo, sobre tratamentos e intervenções para alcoolismo e dependência química, um dos princípios do NIDA fundamentais é: não existe uma única coisa que sirva para todo mundo da mesma forma. E é por isso que você precisa de uma estratégia. Você pensar, tá difícil, a solução é o psiquiatra. Tá difícil, a situação é a internação. Não é bem assim. Agora, tá delirando, tá suicida, tá homicida, tá uma coisa terrível que não tem como cuidar. Aí sim, aí não tem discussão, aí não tem conversa. Aí não tem, tá tremendo pra caramba, não consegue, tá quase convulsionando lá. Pelo amor de Deus, leva no psiquiatra querendo ou não querendo. Agora, só porque tá difícil, porque ele perdeu os empregos, não é necessariamente o critério. Você pode perder muito tempo comprando isso como a grande solução. Quer que aconteça uma mudança grande? Continua assistindo, continua aprendendo, que daí a mudança vai ser muito mais rápida e poderosa. Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer participar de mais um Pergunta para o Vitor. E se você gostou desse conteúdo, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso e se juntar a essa grande família que vive o amor contra o alcoolismo e que não aceita ser impotente perante o alcoolismo e sobre coisa alguma, tá? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, me segue no Instagram e a gente se vê amanhã às 15 horas, na terça-feira às 18 horas. Vai ter o podcast Amor contra o Alcoolismo. Eu vou ficando por aqui, uma boa noite para todos vocês e tchau! No Instagram, vocês do Facebook sabem que dura um pouquinho mais no Facebook, né? O Instagram me expulsa, eles me expulsam. O Instagram acabou uma hora, ele me expulsa. E é isso aí, mas já está finalizando também, tá? Quanto tempo chega... Vitor, mas quando chega o tempo da abstinência abstinência? O que fazer com o alcoólatra? Cara, a abstinência alcoólica, eu poderia dizer para você que o que você vai fazer é o quê? Eu vou te dar algumas orientações, mas assim, eu não sei se elas servem tanto, mas podem te ajudar, tá? Quais são as orientações? Tá com abstinência alcoólica em casa. Número 1, tá com sintomas sérios de abstinência alcoólica? Leva para um médico. Porque ela pode ser grave, porque, enfim, a forma mais confortável de parar de beber é usando medicações por alguns dias para não ter sintomas de abstinência alcoólica. E aí os sintomas de abstinência alcoólica não vão nem acontecer. Agora, tá em casa, tem uma abstinência alcoólica mais leve, tá? Não chega a estar desorientado, não chega a estar com muito tremor, né? Aí é difícil avaliar ser um médico, né? Só que é o seguinte, o que se faz? Ambiente escuro, porque tem hipersensibilidade ao som, ambiente silencioso, calmo, comendo comida leve, tomando bastante água, tá? Muita água. Vitaminas do complexo B são muito importantes, tiamina, ácido fólico, vitamina B12. Mas aí, tá, e aí? Né? Dura poucos dias a abstinência, né? Vai durar poucos dias. Existem alguns casos de uma abstinência que dura um pouco mais, né? Dura algumas semanas, que daí não vão mais ser sintomas físicos, mas daí vão ser sintomas de humor, né? Alguns sintomas de humor que podem durar ali 2, 3 semanas, tá? Raramente mais que isso. Certo? É isso que fazer com o alcoólatra quando chega o tempo da abstinência. O que vai fazer? Um silêncio, tranquilidade, é um período de dificuldade emocional. Então pensa, adrenalina total, abstinência alcoólica é um desconforto muito grande. Então não é hora para querer lavar roupa suja, não é hora para querer resolver tudo de uma vez. É um momento para, escuro, água, comida, é para recuperar o cérebro. É um momento de recuperar o cérebro, para conseguir dar os próximos passos, certo? Então eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e até amanhã para quem participar do podcast Amor contra o Alcoolismo. Tchau!